Olá, boa noite. Hoje é 8 de 2 de 2025, 8 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de uma tal maneira, um amor incondicional, que Ele ama do mendigo ao bilionário, ao trilionário, ao homem mais rico do mundo, ao mais pobre, Ele ama. Ele ama o ser humano dependendo do que ele faz, de bom ou de ruim. Só que Ele quer salvar, e Ele não faz exceção de pessoa. E Ele quer que a pessoa creia no Filho dele, em Jesus, para que a pessoa, através de crer nele, passe a estar no caminho dele e fazer a vontade dele e deixar de fazer a vontade própria ou a vontade do diabo ou a vontade de outro ser humano que seja contrária à vontade dele, para que isso não impeça ele de entrar no céu. É isso que Deus quer, de mim, de você. E não é errado nós falar isso. Lembre-se que só vai fazer a vontade de Deus aquele que crê, aquele que o Espírito Santo convencer, é aquele que crê e que quiser. Nem todo mundo vai querer. Jesus disse que são poucos os que vão querer o caminho da vida, a porta estreita, o caminho apertado. É poucos, não é muito, infelizmente. Deveria ser muitos, mas não é. Não vai ser. Que eu e você seja esse pouco. Amém? Que nós sejamos este pouco, esta geração, não é não? Esse século. Porque muitos e muitos séculos, ou muitos e muitos anos podem ter por à frente. Ninguém sabe se ele vai vir hoje, amanhã, final do ano, ano que vem, daqui a 10, 20 mil anos. Ninguém sabe. Só Ele sabe. Então que nós sejamos esse pouco. É isso que Deus quer do ser humano. E não é errado, não fique com raiva. Você que tem as suas práticas, a sua maneira de viver, com alguém que ensina o Novo Testamento, amar, perdoar, fazer o bem, ajudar, não fique errado, porque esta é a vontade de Deus. Você deveria dizer assim: glória a Deus, aleluia. Deus me ajuda a viver a tua vontade, a fazer a tua vontade. Você tem que ter esses objetivos. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo. Olha o que foi que Jesus falou depois que ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. A segunda vez que ele apareceu. Então ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então foi isso que ele mandou para os apóstolos, para os discípulos dele. Agora eu lhe pergunto: eles iam conseguir pregar para todo mundo? O povo de Israel? Não. Esse ide por todo mundo está direcionado a nós, ao ser humano dessa geração, aos da geração passada, ao dessa e as das próximas, se tiverem. Entendeu? Esse ide é para quem crê, é para quem quer viver, é para quem se ama e para quem ama o próximo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é muito importante crer, é muito importante anunciar, muito importante ouvir, muito importante crer, para não ser condenado. Então a gente tem que ficar feliz por causa que Deus fez isso por nós. Então isso é o amor de Deus, a graça de Deus. Agora 2 Reis, capítulo 6, versículo, porque eu estou lendo também o Antigo Testamento aqui. Então, 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Então o rei da Síria queria enviar pessoas para ele, trazer ele, para ele ver ele, para ele conversar com ele. Não era para matar. Entenda, o rei da Síria queria trazer ele até ele. O rei da Síria não queria matá-lo, porque se o rei da Síria quisesse matar, ele tinha dito: ei, quando vocês verem o profeta, vocês podem matar ele. Quando vocês verem ele, tal e tal pessoa, ciclano, fulano, beltrano, você pode matar. Não dispense, né? Aos olhos de muita pessoa, a gente pensa logo que o rei da Síria
tinha esse objetivo, esse alvo, mas não. Se nós vermos, ele queria conversar com ele. Ó. Ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então eles souberam, ó rei, ele está lá em Dotã. Meu amigo, uma coisa eu lhe digo, o profeta, quem faz a vontade de Deus, quem crê em Deus, passa por situação ruim, amigo. É atrapalhado, é perseguido. Infelizmente, por a força das trevas, mas por pessoas que não querem viver a vontade de Deus, infelizmente. Não era para ser assim. Era para negar apoiar. Ele é de Deus, está anunciando a palavra de Deus, está profetizando. Glória a Deus, deixa ele profetizar aí. Vamos viver nossa vida. É assim que deveria ser, mas tem o levante. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram toda a cidade. O rei da Síria tinha tanto soldado, tanto carro de guerra, que eles foram até onde Eliseu estava e cercou foi a cidade todinha. Cercou para conversar com o rei da Síria. O rei da Síria queria pegar ele. Não queria matá-lo, queria primeiro pegar para conversar, dialogar. Então veja o quanto um objetivo mau, um objetivo ruim, um objetivo contra a vontade do Senhor, para muitos é mais importante, é mais sério do que a vontade do Senhor. O rei da Síria, a todo momento, queria lutar com Israel. E ele queria tanto que ele ficou tão chateado com o profeta Eliseu que enviou carros, cavalos para pegar o profeta. Porque o profeta dizia aonde ele ia se acampar, aonde ele ia ficar para poder lutar, guerrear. Meu amigo, o objetivo mau, o objetivo contrário à vontade do Senhor, para alguns, é mais forte do que a vontade de Deus. É mais importante do que a vida eterna, do que a salvação, do que a saúde, do que a própria vida. Isso eu digo por experiência própria, porque eu já fiz isso, eu já tive isso. Objetivos de fazer coisas que para mim foi mais importante. Então não é bom a gente ter esses objetivos como mais importante do que a vontade de Deus. Siga a direção do Espírito. Amém?